E ele diz no capítulo 2, dos versos 1 ao 3, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Diga amém. Toma o seu assento, já já nós vamos estar orando. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e o sumo sacerdote, idôneo e compassivo. É o título desse capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Cristo como superior a todos. Por que superior? Porque há muitas religiões no mundo, mas só existe um túmulo vazio, o de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. Então Jesus não é apenas líder de uma religião, porque Ele nem falou sobre religião, Ele falou sobre ensinamento, sobre a prática da palavra. Então por isso que Ele é superior, porque existem muitas religiões no mundo, mas só um túmulo vazio, o de Jesus. E é interessante que o escritor aqui aos Hebreus, para nos advertir, para nos admoestar, para nos ensinar, ele faz uma colocação no primeiro versículo contundente. Ele diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência. Convém nos atentar com mais diligência. Por que mais diligência? Porque tem muita gente por aí desapercebida. Às vezes Deus fala através da palavra, Deus admoesta, Deus corrige, e ela parece que está vendo navio, acha que não é com ela. E aí você não vê o fruto da mudança. E a gente está num tempo de você, tudo quanto você ouvir na igreja, a palavra de Deus, ainda que a princípio você acha que aquela palavra não serve para você, pegue essa palavra, porque em algum momento da sua vida ela servirá. Não descarta nenhuma palavra, porque a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ela não voltará atrás vazia. Sempre faz aquilo que lhe aprazes. Sempre fala conosco. Então toda palavra que Deus fala na igreja está falando comigo. É para o meu crescimento espiritual, é para o meu ensinamento. E é por isso que a gente deve atentar com mais diligência, com mais prudência, para as coisas que já temos ouvido. Está vendo a importância de você ouvir? Porque Hebreus 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, é para você atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. E olha qual é a finalidade: para que em tempo algum nos desviemos delas. É para você não se desviar. Por isso que você deve atentar para aquilo que você já ouviu. Eu lembro instruções dos meus pais na fé, até hoje, que quando eu quero
inclinar para um lado errado. Opa, eu ouvi lá atrás o ensinamento. E eu não quero desviar do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que seguir em frente. Então, lembrar aquilo que você já ouviu, para você jamais se desviar do caminho. Porque se a palavra falada pelos anjos diz que ela permaneceu firme e que toda a transgressão e desobediência, ela recebeu a punição, a justa retribuição, recebeu as punições. E agora, nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a Cristo, não vamos atentar para a palavra que Deus fala conosco na igreja? A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí no verso de número 3, diz assim: como escaparemos nós? Como você vai escapar do juízo divino? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é que você vai escapar do juízo final? Como é que você vai escapar da morte eterna, que isso é a separação definitiva de Deus? Como é que você vai escapar se você não fizer o que está escrito aí? Se não atentarmos para uma tão grande, eu até grifei na minha Bíblia essa palavra aqui, tão grande e avultado galardão. Uma tão grande salvação. Avultado quer dizer grandioso, grandíssimo, um big galardão está à sua espera, se você fizer o que diz a palavra de Deus. Você atentar com mais diligência para as coisas que você já ouviu, porque só escaparemos do juízo eterno, tá? Se nós atentarmos para uma tão grande, uma avultada salvação, começando a ser anunciada pelo próprio Jesus. Jesus foi aquele que mais falou do céu, mais falou do céu. E quando você lê João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não duvide da minha palavra. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa. Jesus só falava do céu, mas ele falava também do inferno, sim ou não? Parece que hoje, quando você fala do inferno, ou de uma pessoa abandonar o pecado, eles não gostam. Mas o pastor, ele não pode ter medo de pregar a verdade na igreja. Ele não pode deixar o povo em paz. Se o pastor deixar o povo em paz, o povo vai pecar. O povo tem que se sentir incomodado com a palavra. A palavra tem que nos confrontar. A palavra tem que nos incomodar. Se Deus fala na igreja e você não sente incomodado, tem coisa errada. Ou o pastor está massageando o seu ego. Opa, Jesus vai te dar uma casa. É claro que isso não vai te incomodar. Quem não quer casa? Jesus vai fazer as suas finanças se multiplicarem 100 vezes tanto. Quem não quer isso? Mas quando o pastor abre a Bíblia e diz: você tem que se converter, tem que deixar mentira, tem que deixar murmuração, tem que deixar o pecado, tem que deixar as coisas erradas, tem que renunciar a si mesmo. Aí você vai fringir a cara, você vai fringir a testa. Opa, mas essa palavra é dura. Mas é a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te salvar. Então, finalizo. Como escaparemos nós?
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada. Você vê que a Bíblia afirma e a experiência confirma. A Bíblia afirma. Jesus pregou a verdade, falou do céu, falou do inferno, falou do pecado, falou da vontade de Deus. A Bíblia, ela afirma e a experiência confirma tudo aquilo que nós já ouvimos da parte de Deus. Como diz aqui, sendo depois, ou foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Fique em pé, que você venha atentar com mais prudência, com mais diligência, com mais sabedoria para as coisas que você já ouviram. Cuidado com os pregadores do Facebook, as lives de revelações. Cuidado com os pregadores da internet, porque eles não são pastores de igreja. A maioria não são pastores de igreja, fica andando de uma igreja a outra. E eles não têm compromisso pastoral, eles não estão à frente de um rebanho. Então, eles vêm, trazem uma mensagem de autoajuda, e é claro que as pessoas gostam de ouvir uma mensagem assim. Mas quem está preocupado que você vá para o céu é o seu pastor, é os pastores da igreja. É aqueles que velam por vossas almas, conforme Hebreus 13, e o verso de número 7, depois o 13, o verso 17, verso 7, né? E o 17. Eles velam por vossas almas, os pastores, e eles hão de dar conta das almas. Eles vão ter que dar conta. Então, você tem que atentar para a palavra do teu pastor. Não fique, mas eu gosto desse pregador da internet aí, rapaz. Esse pregador, ele é coach. Esse pregador, rapaz, ele prega o evangelho triunfalista, ele prega o evangelho da prosperidade. Rapaz, eu gosto de ouvir esse camarada. Se tiver até que pagar para ir numa reunião desse coach, eu vou, porque ele prega coisa boa, rapaz. E eu gosto de ouvir coisas boas. Eu gosto de ouvir coisas boas. Não, eu gosto de ouvir coisas ruins. Eu gosto de ouvir coisas ruins, porque aí eu vou aprender as coisas boas. Eu gosto de ouvir quando o pastor vem com o dedo no nariz da gente e diz, arrependa, confessa o seu pecado e deixa, e você vai alcançar misericórdia. Eu gosto de mensagem assim. Mensagem que Deus fala com você, e você, ao invés de pular, rodopiar na igreja, ter rodinha nos pés correndo para lá e para cá, você cai de joelho, se humilha e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou mísero pecador. Eu quero mensagem assim, que leva a gente não a gritar na igreja, a sapatear, não, mas leva a gente para orar, para pedir perdão, para procurar o irmão ofendido e dizer, irmão, me perdoa, para procurar aquela irmã que você ofendeu e você pedir perdão. Isso é evangelho, é o evangelho da transformação. Amém, igreja?